Gente, para quem não sabe, eu e a Cami, a gente se conheceu num evento uma vez, totalmente aleatório, muito voltado para o empoderamento das mulheres, né? E aí, de repente, estava lá um monte de mulher, e eu. E isso foi bem engraçado, né? Acho que eram poucos os homens de qualquer maneira, mas eu me lembro, sim, a maioria era mulher mesmo, né? Era mulher. Era um evento, na verdade, eu estava começando a jornada do Porque Eu Me Amo, né? Que é o meu principal produto, meu carro-chefe. E estava lá na Veste Nutri falando sobre autocuidado, né? Sobre amor próprio, sobre autocuidado. E normalmente este é um lugar mais feminino, mas eu digo que é também um lugar de masculino, assim, de homens com energia feminina, né? Porque, enfim, carregamos as duas energias, né? Sim. Eu achei demais isso, eu guardo isso com muito carinho mesmo. E até porque aqui na Positive, o maior público que a gente tem é o público feminino, né? E eu acredito que muito pelo momento que o mundo passa, essa transição, as mulheres acabam, parece que estando mais, não sei se mais abertas, eu acho que talvez seria isso mesmo, para receber essa nova energia, essas mudanças de padrões, e estão com essa vontade de realmente fazer diferente, né? Acho que os homens ainda estão resistindo um pouquinho, né? Então, isso é uma transição natural, né? Você sabe que uma vez eu falei, estava conversando com mulheres e tinha um homem também junto, e eu falei que eu atendia, meu público é também mais feminino, mas que eu já tinha atendido alguns homens, porque eu me amo, já tinham passado pelo programa comigo, e eu comentei, falei, são homens que já estão num outro nível de consciência, assim, que já estão um pouquinho, né, mais em conexão com o eu consciente, mas o rapaz ficou tão bravo, assim, ele entendeu de uma forma negativa, e eu falei, não, olha só, você não me entendeu bem. Porque é isso mesmo, quando a gente faz essa caminhada do autoconhecimento, a gente sai do eu privado, né, do eu muito egóico e começa a caminhada para o eu consciente, mas é uma caminhada, uma jornada que, né, a vida inteira a gente está nessa busca. Então, eu acredito nisso, assim, eu acho que os homens que tiveram mais comigo são homens que realmente já estão mais avançados, assim, nesse processo. Enfim, mas tá tudo bem, é para todo mundo. Legal, legal. A gente fez esse papinho aqui inicial, até para o pessoal ir chegando. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Hoje estou recebendo aqui a Cami Cristófaro, ela que é uma amiga e vai poder contar um pouquinho mais sobre esse tema, saúde integrativa. Ela é uma fera, vocês vão ver. Então, Cami, até um pouquinho diferente, a gente vai acabar seguindo um roteirinho aqui que o pessoal da equipe fez, né? Até para realmente a gente conseguir extrair conhecimento e meio que sintetizar esse passo a passo para o pessoal, né? E eu quero te agradecer mais uma vez, porque todo domingo agora a gente tem feito uma live e a gente sempre convida um profissional muito orientado para saúde, bem-estar, autoconhecimento, espiritualidade, que são os pilares da Positive, né? E a ideia de sempre trazer o profissional é porque a gente quer conectar as pessoas que querem evoluir com quem pode ajudá-las a evoluir, né? Esse é o propósito muito forte da Positive, por isso daí a ideia de conexões positivas, né? Então, a gente tem trabalhado muito forte nisso. Agora, se Deus quiser, já em outubro a gente lança o nosso aplicativo também, a plataforma web. Então, os profissionais podem começar a acessar até para fazer um voluntariado online, que a gente quer ir melhorando o sistema, né? Então, começa como se você quiser disponibilizar seu tempo, sei lá, 20 minutos num dia, você pode ir lá colocar a sua agenda para o pessoal ir e conversar, fazer essa mesma videochamada com a Cami e poder tirar aí, fazer um bate-papo, extrair um pouco mais do seu conhecimento. Então, já fica o convite aí também, né? Se quiser participar, está mais convidado. Com certeza. Acho que melhor do que eu sair te apresentando é você contar um pouquinho para a gente. Então, quem é a Cami? Pois bem, a Cami é uma mulher no seu auge dos 38 anos, quase 39, chegando nos 40, muito feliz. Mãe de duas meninas lindas, a Tetê e a Bibinha, Tereza e Helena, de quase 10 e 8 anos, muito bem casada com o Fred. A menino já tem tempo, estamos juntos, tem 20 anos, hein?
Oh. E hoje eu sou uma especialista na área de saúde integrativa, né? Eu sou ex-executiva do mercado financeiro paulistana, vivia naquele mundo bem workaholic de São Paulo, pancadão, e a minha história de vida me levou ao meu trabalho hoje, né? Porque eu tive uma caminhada de sucesso profissional, mas que me adoeceu, né? Eu adoeci por estresse crônico e desenvolvi uma série de patologias, muitos sintomas, e como hoje eu falo que é uma bênção na minha vida, né? Eu tenho alergia medicamentosa, eu não posso me tratar com a medicina tradicional, com remédio, então eu busquei várias formas de tratamento, de cura, considerados alternativos, que hoje, na verdade, eu já nem uso mais essa palavra, porque de alternativo não tem nada. E aí eu fui desenvolvendo mudando todo o meu estilo de vida, né, meu comportamento saudável, que eu falo, assim, hoje eu tenho vários comportamentos saudáveis, e aí eu resolvi trabalhar com isso, né, depois de muito refletir, sofrer, muita coragem, porque não é fácil você sair de um lugar confortável, socialmente aceito, né, assim, que todo mundo valoriza, e aquilo me adoecia. Então, há 4 anos que eu trabalho com isso, né? Eu já tinha várias formações em gestão de pessoas, porque eu acabei me especializando nessa área, em comportamento humano, mas depois eu fui para a área de saúde integrativa, fazendo uma pós em nutrição integrativa na Universidade de Nova York, e aí eu me capacitei para poder começar a trabalhar com saúde integrativa, que na verdade nada mais é trabalhar com comportamento e saúde ao mesmo tempo. Né? Então, há 4 anos eu trabalho com isso, tenho vários programas, produtos, processos, enfim, mas brevemente essa é a minha história. E aí eu realmente hoje vivo bem próximo da minha potencialidade. Eu não digo potencialidade total, porque eu acho que isso é um progresso na vida, a saúde é progresso, não é perfeição, a gente está em constante aprendizado, mas comparando com aquela Cami, que eu nem chamo de Cami, aquela pessoa era a Camila, daquele passado, assim, é assustador a minha mudança. E aí hoje eu contribuo para a vida das pessoas, hoje eu ajudo as pessoas a buscarem um estilo de vida mais saudável, sem que elas precisem deixar de ser quem são, sabe? Sem deixar de ser na sua essência, porque as pessoas temem muito, sabe, Rafa? Eu vou mudar meu estilo de vida, meu comportamento, vou mudar minha alimentação, vou mudar minha atividade física, etc. E aí, de repente, eu vou ter que ser uma outra pessoa? Não, você vai continuar sendo quem você é, mas você vai descobrir a sua potencialidade, com mais disposição física, mais clareza mental, sabe, mais equilíbrio emocional. Então, hoje o meu trabalho é muito fruto da minha caminhada. Legal. Essa legal. sou eu hoje. Amanhã eu já não sei. Eu gostei. Eu gosto sempre de deixar as pessoas se apresentarem assim, porque essa é uma das coisas que eu tenho desconstruído um pouco, essa ideia de currículo, né? Porque currículo hoje ele fala muito das competências profissionais da pessoa, mas muito ligado à formação de conhecimento que vem de faculdades, universidades, cursos, né? Mas não conta nem tanta trajetória, né? E no currículo também não fala da pessoa em si. Então eu gosto quando você se apresenta e fala, por exemplo, do Fred, fala da TT, fala da Bibinha, porque isso mostra a característica de mãe, mulher, que você vive. É uma experiência que, ainda não, isso tudo enriquece, né, a Cami que está aqui hoje. Eu imagino essa mulher que tem esse desejo de ser mãe, mas ao mesmo tempo ter sucesso profissional, adoecendo, né, vivenciando esse desafio diariamente. E aí aquele negócio, agora eu estou indo para um lado e tem mais gente que depende de mim. Então, tipo assim, o tanto que isso é enriquecedor. É por isso que eu falo, eu prefiro deixar as pessoas se apresentarem, porque às vezes trazem muito mais informações do que, sei lá, se eu fosse ler aqui, especialista nisso, fundadora daquilo. Formada nisso, E veja, né? eu tenho muito orgulho da minha formação acadêmica, né? Me formei numa baita universidade, fiz pós em outras universidades também incríveis, mas de verdade realmente isso não é isso que me define, sabe? Isso faz parte da minha trajetória, mas não é o que me define mesmo. Então, é bem por aí que você está falando. Legal. Bom, vamos começar aqui. Eu gostei que você falou assim, eu trabalho com saúde integrativa. A primeira pergunta já é que assim, o que é saúde integrativa? E aí você deu uma dica quando você fala assim, é trabalhar saúde e comportamento.
né? Isso. Elabora um pouquinho mais pra gente, só para eu entender, tipo assim, tá? De que maneira, então, por exemplo? Primeiro assim, né? Primeiro é importante dizer que saúde integrativa está ao alcance de todo mundo, porque quando a gente fala de saúde ou fala de um profissional de saúde, as pessoas logo associam com médicos, enfermeiros, né? Nutricionista, profissionais que têm a formação na área de saúde, digamos assim, né? Acadêmica. E essa desconstrução acontece até nisso, muito embora eu tenha tido uma formação também acadêmica nisso, mas a saúde integrativa, na verdade, ela tem alguns princípios. A saúde integrativa trabalha corpo, mente e espírito, né? Então é o ser humano na sua integridade, como a própria palavra diz, mas principalmente o ser humano, a pessoa reconhecendo que ela é a protagonista sobre a sua saúde. Não há ninguém nesse mundo que sabe mais sobre mim, sobre a Cami, do que a Cami, sabe? Então, nem o melhor médico, nem o melhor nutricionista, nem a melhor coach, nem a minha mãe, ninguém é capaz de saber mais sobre mim do que eu mesmo. Então, a saúde integrativa, ela parte primeiro deste lugar que saúde é de responsabilidade pessoal intransferível e que eu assumo um protagonismo, né, sobre a minha própria saúde, que não é simplesmente a ausência da doença, né? Então, vai muito além disso. Não é só não ficar doente. Você estar saudável envolve muito mais do que isso. E aí, portanto, né, Rafa, ela envolve a questão do comportamento, porque, na verdade, a gente é o que a gente faz repetidamente, né? Eu gosto muito de definir dessa forma. A gente não é o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente deseja, muito embora isso tudo componha, sim, né, quem a gente vai ser, enfim, a nossa criação mental sobre nós mesmos. Mas o que define efetivamente quem a gente é o nosso comportamento. É o que a gente faz todo santo dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E a saúde integrativa trata disso. Trata de eu desenvolver comportamentos saudáveis, né? Então, considerando também, além do protagonismo e da responsabilidade pessoal, considerando a bioindividualidade, que não existe ninguém no mundo igual a Cami, igual ao Rafa, né? O ser humano, ele é único, então o que para mim pode ser um alimento muito saudável, para você pode ser veneno, né? Então a bioindividualidade, ela é soberana no processo da saúde integrativa. E a autorresponsabilidade, envolvendo isso, a totalidade, a integridade. E aí você pergunta assim... Fiquei até com aqui, você deu uma aula aí agora. Foi muito maneiro, muito maneiro. Gostei que você trabalhou essa ideia de protagonismo com os 3 pilares de corpo, mente e espírito, porque quando a gente pensa assim, a gente fala de saúde, fica até fácil as pessoas pensarem assim, tá bom, então o comportamento do corpo, saúde do corpo seria eu fazer exercício, por exemplo, né, ou me alimentar direito. Mas aí quando você começa a falar assim, tá, e comportamento com relação à mente, então tem a ver com literalmente com o que você pensa, né, o que você anda pensando, o que você anda falando, o que você anda se inserindo, né, vendo, quais são o que você se alimenta na cabeça, qual o tipo de informação você acessa, né? E quando você fala da questão espiritual, ainda mais, tipo assim, quais são os meios que você anda convivendo, quais são os tipos de sentimento que você anda nutrindo, né? E tudo isso é comportamento nosso, né? É engraçado isso, porque às vezes a gente tem mania de terceirizar, né? A responsabilidade é sempre dos outros. Hoje eu conversava com um amigo e ele falava assim, pô, eu tô desmotivado do meu trabalho e tal, porque eu vejo que eu me dedico e ninguém mais se dedica. Eu falo para ele assim, beleza, então o que você entende com isso? Eu tenho que sair. Melhor mesmo, porque se você quiser mudar todo mundo, você não vai conseguir. A única coisa que você tem que fazer é mudar a si próprio, né? Então, assim, se você não quer fazer um caminho errado, tipo assim, fazer besteira no trabalho, então muda, procura um trabalho onde você vai alinhar mais com o que você tá desejando, né? Exatamente. E o comportamento é isso que você falou, assim, eu trabalho com 5 pilares, né? Eu trabalho com a nutrição integrativa, que é um outro conceito também da nutrição, da forma como a gente entende nutrição tradicionalmente falando, movimento, descanso, espiritualidade e conexão, né? São esses 5 pilares que eu trabalho sempre nos meus processos, porque é sobre tudo isso. E aí, quando você fala assim, bom, é sobre o meu pensar, é sobre minha atividade física, é sobre as duas coisas. Eu falo que assim, a gente tem um caminho uma via de mão dupla que a gente precisa acessar,
né? Então, que na verdade a minha formação é mais em coaching, porque eu trato de comportamento daqui para frente, o que eu vou fazer com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, etc. Ou seja, eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, meu foco é em comportamento baseado na psicologia positiva, né? Então, existe uma via de mão dupla que a gente precisa cuidar. Eu falo assim, top-down, né? O que eu penso, o que eu sinto e como que isso se traduz no meu corpo, mas as pessoas, elas negligenciam muito uma coisa que é muito importante, que é a parte bottom-up, que é o corpo agindo a teu favor, sabe? O corpo te ajudando a se motivar mais, o corpo modulando os teus pensamentos, porque a gente já sabe que o intestino, por exemplo, é o órgão que modula pensamento através da microbiota, que é a colônia de bactérias que habita a gente, né, no intestino. Então, e essa é uma área de estudo minha que eu gosto muito. Então, o que eu como, com que eu me exercito, importa sim para minha inflamação do cérebro e para minha modulação de humor, para regular meu humor, para eu poder ter menos transtorno de ansiedade, para eu não ter uma tendência depressiva. Então, a gente tem que cuidar das duas vias, tanto mente-corpo como corpo-mente. Isso é muito importante. E a saúde integrativa abraça isso, entendeu? A segunda pergunta aqui seria exatamente assim, qual é a diferença entre saúde e saúde integrativa? Então eu poderia dizer que, ao mesmo tempo que saúde é meio que assim, muito abrangente, a saúde integrativa, ela seria essa abrangência conectada? Sim. É porque quando você fala o termo saúde, acaba ainda muito nesse lugar de ausência da doença, né? Então, assim, eu ter saúde é não estar doente, eu não ficar doente. E, na verdade, vai muito além. Então, a saúde integrativa é isso, que entende que o adoecimento, por exemplo, ele vem de diversas fontes. Vem do que eu como, vem do que eu penso, vem do estresse crônico, vem de toxinas ambientais. Então, assim, não é só de um lugar, né? E aí, para você se curar, portanto, você tem que dar conta de integrar tudo isso que eu tô falando, né? Então, eu tenho que cuidar do meu sono, eu tenho que cuidar do que eu me movimento, eu tenho que cuidar do que eu como, porque no fundo, o que a gente quer é não se inflamar para poder viver bem, com qualidade de vida, né? A gente precisa aprender a valorizar a nossa caminhada, né? A gente sabe que todo mundo aqui vai morrer, só que a gente não sabe quando. Então, enquanto a gente estiver aqui, que a gente não se arraste, né? Que a gente simplesmente não exista, que a gente viva efetivamente. E aí, por isso, cuidar da saúde faz tanto sentido. E eu acho que num contexto que a gente está vivendo, nunca fez tanto sentido falar de saúde integrativa, né? Sim, sim. Eu acho que o melhor momento é quando a gente chega nessas berlindas da vida, né? Porque aí a pessoa, ela se abre naturalmente para aquilo que ela poderia ter escolhido anteriormente, né? Parece que quando eu não tenho mais outro caminho, então aí eu resolvo mudar. Não precisava ser assim, né? Então... Não, e você falou uma palavra que é fundamental: escolha, né? Se trata de escolha ao longo da caminhada. E aí, assim, nas pequenas coisas, porque também as pessoas, quando pensam em escolha, em mudança de comportamento saudável, elas já pensam, assim, coisas muito wow, né? Tipo, mirabolantes, vou virar agora uma pessoa do mundo fitness, vou ficar com a barriga tanquinho, assim... Pode até ser que você chegue lá, mas o objetivo não é esse. Eu tô falando sobre acordar todo dia no mesmo horário, sabe? Desenvolver um ritual matinal para você começar o seu dia bem, com uma boa intenção, porque não se iludam, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz tudo. Então, se você acorda já na preguicinha, você vai ter aquele dia super arrastado. Pois é, eu já queria aproveitar isso. Essa próxima pergunta que a gente recebeu foi assim, como eu começo a aplicar, eu achei até interessante, a aplicar uma saúde integrativa na minha vida. Na verdade, não seria nem complicar. Como que eu começo a acessar essa saúde integrativa na minha vida? O que é preciso? Eu gostei que você já começou dando um belo exemplo, né? O ato de acordar aí e mudar um pouco dessa atitude inicial na manhã. Mas antes disso, Rafa, tem uma coisa que é fundamental e que não pode ser negligenciada. Você precisa saber onde você está. O primeiro passo para poder acessar a saúde integrativa é reconhecer qual é o teu ponto de partida. Ter clareza sobre você nesse momento.
qual que é o teu nível de geração de energia hoje? Né? Como que é o teu dia a dia? Você tem disposição? Você vive se arrastando cansado? Dorme mal? Como é que tá a tua vida hoje? Como é que tá a tua rotina hoje? Aí as pessoas falam, que rotina, Cami? Né? Assim, como que é o teu dia a dia? Cada dia de um jeito? O que você faz? Quais são as práticas de autocuidado que você faz todos os dias para você? Então, assim, o primeiro passo é ter clareza. Tanto é que quando eu começo qualquer processo com qualquer pessoa, a gente fica 2 sessões bem nisso, assim, bem olhando para como é que eu tô hoje, né? Quais são as minhas crenças, no que eu acredito, o que eu quero, porque se eu não tiver clareza, eu não consigo nem começar a sugerir algum tipo de mudança comportamental, né? Legal, legal. Eu gostei dessa sua colocação, do reconhecer onde você está, porque a tendência natural é a gente querer fazer tudo de uma vez também, né? E aí as pessoas querem fazer assim, bom, vou começar a academia, vou começar a dieta, e aí vou começar a dormir mais cedo. Só que, tipo assim, quando você vem com uma série de mudanças de uma vez também, né, é como se fosse um tapetão. Pode ser que você dê aquela balançada. E às vezes tem coisas que você já fazia bem, que não necessariamente você precisava gastar energia, vamos dizer assim, querendo ajustar aquilo. Às vezes era mais fácil, aí como você falou, olhando para onde você está, entender onde que eram os pontos chaves, né? Tipo assim, para não gastar energia, aquela coisa, para que gastar energia numa coisa que você já está fazendo direitinho, né? E deixar de lado, negligenciar algo que na verdade está, tipo assim, latente. É o exemplo do sono, eu acho, na maioria das vezes. A gente faz alimento e não sei o que, e na hora de dormir. E aí, como é que é seu sono? Durmo 3 horas por noite, acordo bastante e vou no banheiro. E falo assim, cara, tipo, sério. E o sono. E você tá querendo fazer tudo ainda, mas não tá querendo dormir, né? E é engraçado que... Não, e você tem razão. E quando normalmente as pessoas que eu vejo assim, que querem fazer tudo, elas também não têm clareza do motivo. Assim, por que eu quero mudar? Assim, eu quero mesmo? Isso é meu? Ou isso é de alguém? Pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Pra que eu tô fazendo isso? Porque hoje em dia, né, no mundo de tantas comparações, né, eu falo que o Instagram do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Então, assim, a gente quer muito viver a vida do outro, a gente quer ter o que o outro tem, a gente quer ser o que o outro é. E, então, assim, primeira coisa, você precisa saber onde você tá e pra que você vai mudar. Qual é o teu motivo? Você falou, quando eu me apresentei, eu falei das minhas filhas, porque eu me lembro até hoje da cena. Eu trabalhava em banco, né? Eu trabalhava no Safra, no Banco Safra em São Paulo. Eu já era gestora na época, tinha uma equipe razoável, eu não podia sair no horário de trabalho, eu tinha que sair, saía bem tarde, mas eu resolvi fazer teatro, porque eu sempre quis ser atriz, era um sonho meu, então eu fazia escola de atores do Wolf Maia, né? Que era pertinho lá do banco, só que eu saía escondido, toda terça e quinta, porque a aula começava às 6h30. E eu me lembro até hoje, e Fred, meu marido, também fazia, ele trabalhava em outro banco, e a gente fazia aula juntos. E aí eu me lembro eu sentadinha lá na porta do teatro, num intervalo, alguma coisa assim, e a gente conversando, a gente já era casado, e eu falei assim, lindo, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Só que olha só, não dá pra ser mãe com essa vida que a gente tá levando. Porque eu trabalhava pra caramba. Meus pais não moravam em São Paulo, capital, nem meus sogros que moravam já aqui. Eu falava, se eu não for trabalhar no mercado executivo, como a gente tá agora, e eu resolver ser atriz, esse sonho de ser mãe também vai ter que ser abortado. Se eu não quiser ser atriz, mas quiser ficar no mundo executivo, eu vou ter que colocar a criança na creche das 7 às 7 da noite todo dia. Não dá, eu quero ser mãe, eu preciso mudar de vida agora. E aí a gente começou a se movimentar para mudar para Vitória e larguei tudo, enfim, teve toda uma história por trás disso, mas eu digo, o meu motivo começou aí, quando me bateu aquela vontade de ser mãe. E depois, quando efetivamente eu fiquei grávida e as meninas nasceram, eu comecei assim, eu quero ser exemplo. Que mãe, que tipo de mãe que eu quero ser? Que exemplo que eu quero? As minhas filhas, Rafa, elas não sabem o que é uma pessoa, uma mãe, que não acorda todo dia para fazer atividade física. Para elas é normal fazer atividade física, é igual escovar o dente, entendeu? Porque é o que elas veem aqui em casa todos os dias. Então, o seu motivo tem que estar muito claro, porque não se trata de uma dieta, não se trata de dormir
por um tempo, só para ver como que você vai ficar. Se trata da tua vida, se trata de conquista que você vai fazer progressivamente, né, devagar, com critério, porque não é uma mudança, vou fazer dieta só para emagrecer 10 quilos e depois foda-se. Não, é aprender a se relacionar melhor com a comida, entendeu? É tudo muito diferente, assim, é uma outra mentalidade. Sim. Eu gostei que quando você menciona isso, né, o pra quê, realmente dá uma noção, assim, mais do que querer melhorar, a pergunta é a seguinte: para que você quer melhorar? Né? Porque, em geral, as pessoas mas eu quero melhorar porque eu quero melhorar. E o que acaba acontecendo é que quando você começa esse processo de mudança, naturalmente, em alguns momentos vão bater desânimos, desafios, movimentos, enfim, resistências, barreiras. E se o seu pra quê, se o seu porquê, se o seu motivo não tiver muito claro para você e não for pulsante, né, você não tem, é como se você não tivesse onde consultar para dar esse gás. Né? E quando você vai sucumbir. Exato. E aí você falha, aí você para, você se entrega no meio do processo. Mas quando está muito claro para você o porquê de você estar fazendo tudo aquilo, né? Então, assim, é aquele lance, é você com o barrigão lá, olhar para o barrigão e falar assim, tá aqui, né? As meninas estão aí do lado, você vai no quarto ao lado, tá as duas dormindo aí, você fala assim, tá ali. Assim, todo dia dando esse gás para falar assim, cara, preciso ser melhor, fazer, não dá para desanimar, vamos para cima e tal. E assim, é legal isso, porque acho que, principalmente em relação à saúde, né? As pessoas, eu acho que como a gente às vezes não tem muita figura do amor próprio, muitas vezes tão bem desenvolvido, a gente acha que também precisa ser um porquê muito, muito maior. E às vezes o porquê pode ser porque a gente merece, né? Porque a gente se ama, porque a gente quer se cuidar, porque a gente quer ter uma vida melhor, né? Mas olhando de novo, e aí vem esse balanço, né? De olhar para onde você está e falar assim, eu quero criar algo melhor do que eu estou vivendo. Né? Isso é muito importante. Essa mudança de realidade. Porque muitas vezes as pessoas não têm referência. Elas não sabem quem é o Rafa na minha melhor versão. Nunca experimentei isso, eu não sei o que é isso. Então, assim, a pessoa não tem noção, entende? Quando elas começam o processo comigo, elas não sabem. Elas falam, eu durmo 5 horas, mas eu acordo super bem, viva a vida, sabe? Dormindo 5 horas. Eu não duvido disso, que você viva a vida dormindo 5 horas. Mas, cara, você não sabe o que é você dormindo 8. Porque você nunca dormiu. Então, você não sabe o que você vai sentir. Então, eu falo assim, experimenta, se permite passar pelo processo, porque o que faz efetivamente a gente mudar um comportamento, mudar de hábito, é o sentir. É quando você se sente bem. Eu sofria muito, uma das minhas maiores queixas, eu fui diagnosticada com fibromialgia e com síndrome do intestino irritável, né? Que, aliás, as duas coisas caminham muito juntas. Só que, enfim, não sabia nem que era uma coisa nem outra. Então, assim, para mim, viver era viver com dor. Ponto. Tipo, viver era viver com a barriga distendida. Eu não ia viajar, pra vocês terem ideia, eu não viajava, porque eu tinha pânico em fazer mala, porque chegava na viagem, a minha barriga ia distender e eu não ia poder usar a roupa que eu tinha levado. Então, assim, impactava o meu dia a dia. E para mim aquilo era o normal. Então eu falo assim, tem que tomar muito cuidado com a doença da normose, sabe? Achar o que é normal, o que não é normal. A pessoa que tem a enxaqueca crônica, ela acha que o normal é viver com dor de cabeça. Não. Ela acha que o normal é viver com dor, acha que o normal é viver se arrastando. Olha só, não é. Não é. Eu vou até pegar um gancho nisso, porque eu tenho escutado muito, não só do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, né, ou mental, mas eu tenho visto muito essa normose em relacionamentos. Né? E as pessoas, elas normalmente falam assim para mim, nosso casamento a gente discute, a gente não sei o que, a gente não sei o que, lá, mas isso é normal. Eu fico pensando assim, meu irmão, tem 10 anos que você tá com a pessoa em pé de guerra e isso é normal? Tipo assim, você pode achar que isso é comum, e comum é algo que acontece reincidentemente, né? Várias vezes, etc. Mas isso não significa que seja normal, né? E aí quando você fala essa questão eu acostumei a viver com dor, tipo, cara, pode ser comum a presença de dor na sua vida, no entanto, isso não faz disso algo normal.
né? E acho que esse talvez seja o grande desafio, conseguir identificar na nossa vida aquelas coisas que a gente já rotulou como normal, a gente se acostumou, a gente aceitou, mesmo sendo ruins, negativas para nós, né? E aí vai tudo. A alimentação que é ruim, você tem gases, o sono péssimo que você fica cansado ao longo do dia, a falta de fôlego para fazer alguma atividade, sei lá, brincar com teu filho, só assim, mas normal, né? Eu tô com 40 anos. Fala assim, cara, 40 anos você já tá voando. Tipo, o que você tá falando isso? Né? Exatamente, então... Rafa. É bem por aí. E eu me vejo hoje, cara, com quase 40 anos, que eu falo assim, caceta, se eu tivesse, né, passado por esse processo, não que seja um arrependimento, porque eu sei que as coisas... Antes! Caramba! Com 20 anos, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora, passado por isso agora, caraca! Mas eu tô muito satisfeita justamente por isso, porque eu me sinto melhorando, né? O Mário Sérgio Cortella que fala isso, né? Que eletrodoméstico a gente compra e deprecia, um carro você compra e deprecia. O ser humano, ele só se melhora com o passar dos anos. Isso é incrível, né? Essa potencialidade que a gente tem. Então, tem que tomar cuidado, porque isso que você falou, e eu vou te dizer uma coisa, em relacionamentos, em casamento, a mulherada se coloca num papel também de ser normal uma porrada de coisas que não é normal, gente. Inclusive não. A questão sexual, que é um pouco de tabu, né, das mulheres falarem sobre isso e tal, sentir prazer, sentir desejada, ter orgasmos, isso tudo precisa ser conversado, porque isso é nutrição também. O sono é nutrição, relacionamentos são nutrição, contato com Deus, com o seu Deus, com a espiritualidade, com a natureza, seja com o que for que você chama de espiritualidade, isso é nutrição. Então, não é só comida que nos nutre, tudo nos nutre. E o que nos nutre é matéria-prima para todo o processamento do nosso corpo bioquímico, tudo que acontece, todas as reações que acontecem no nosso corpo, só acontecem porque a gente tem uma matéria-prima que é a nutrição, né? Os alimentos, as vitaminas, os nutrientes, só que não é só isso. Então tem que ser... Eu conheço muita gente que come direitinho, né? Faz atividade física direitinho, tem um corpo maravilhoso e não é saudável, sabe? Perfeito. Bom, então eu já pegando e emendando aqui, uma outra pergunta que o pessoal fez é: sabe quais são os campos ou áreas que a saúde integrativa dá conta? Então a gente poderia dizer aí, a parte, ela fala assim, é só emocional? A gente poderia dizer, não, é física, a parte do corpo, é mental, então sua cabeça, é emocional também, é espiritual, né? No final das contas é exatamente assim, ligar todos os pontos, ou pelo menos perceber a interconexão desses pontos e começar a tratá-los, vamos dizer assim, de dentro para fora, né? E aí, assim, você falando, o pessoal pode falar assim, caceta, meu Deus, é muita coisa, não vou dar conta. Tipo assim, fudeu pra mim agora, como é que eu vou dar conta de tudo isso, assim? E a primeira coisa é que o processo, pelo menos eu vou falar dos meus, né, do meu processo, tem que ser uma coisa muito leve, sabe, Rafa? Tem que ser muito suave. Eu sou uma coach ariana com ascendente em Áries. Eu pego pesado no agir, na ação, porque eu tenho um perfil muito pragmático. Mas tem que ser muito leve, tem que ser muito gostoso, tem que ser suave. Então, a gente vai sair desse lugar da neurose, da paranoia, vai fazer a coisa com processo, com progresso, aos poucos, né? Porque a gente passa uma vida inteira se inflamando e o pessoal quer desinflamar do dia para a noite. Não é assim. Então, acho que você usou uma palavra muito legal. É assim, é reconhecer essa conexão entre as coisas. E é aí que entra, então, o eu consciente, entende? Então, o eu consciente é esse eu que reconhece que hoje eu não vou comer uma salada com proteína, hoje eu vou, de repente, comer uma coisa que é inflamatório, que eu tenho consciência, mas que eu tô, na verdade, é o conceito que a gente chama na saúde integrativa de alimentação primária. Eu tô me nutrindo de outras coisas, eu tô numa reunião em família, ou tô com amigos, isso me faz bem, ou eu tô cozinhando com o meu marido, com o meu namorado, e aí não é o glúten ali naquele momento, muito embora eu tenha uma alimentação super limpa, mas tem momentos em que o glúten cabe e que ele não vai te inflamar, porque você está nutrido, você está com outro tipo de alimentação,
sabe? Então, é reconhecer isso. É diferente de você, assim, nossa, comi um pão agora, meu Deus do céu, e dei aquela relação de culpa e aquilo se faz mal, e nananã. Não, o eu consciente é o eu que decide com muita tranquilidade, sabe? Então, é bem isso, assim, porque senão parece que é muita coisa. Nossa, como é que eu vou dar conta de comportamento, de espiritualidade, de físico, de mente, de... Aí as pessoas ficam meio, tipo, meu Deus, quero isso pra mim não. A pessoa até pergunta aqui, ó, existe alguma forma de começar a praticar a saúde integrativa sozinha? Então, acho que esse talvez seja o caminho, o primeiro passo seja esse, reconhecer que está tudo ligado, né? E se estamos todos conectados, então, se estamos todos conectados, imagina a gente mesmo, o tanto de interconexão que tem, né? E começar a perceber isso, talvez, essa integração, e perceber que não é à toa que seu trabalho te estressa e, sei lá, seu corpo tá inchado. Sentindo. Ou perceber que, sei lá, você não está fazendo exercício e, compensação, você não rende no trabalho, você tem muito sono. Ou que, às vezes, a sua alimentação é péssima e você, à noite, e o seu sono está prejudicado. Ah, mas eu só comi, sei lá, N coisas à noite. Né? Tipo, perceber, acho que talvez seria isso. A melhor forma de a gente começar, eu poderia dizer isso, você acha que é possível? E se reconhecer como sendo o primeiro passo para começar? Acho que é muito possível, só que olha só, tem que fazer coisas para isso. Tá. Daí a pessoa assim, vou reconhecer, deixa eu ver aqui como é que eu tô. E aí um dia passa, o outro dia passa, outro dia também passa. Não, olha só, você quer fazer isso? Na Vera. Então, minha sugestão é que você escreva sobre você. Todo dia escreva sobre você um pouquinho, para você se conhecer. Sabe, você escreve para tanta gente, fala com tanta gente, você não escreve para você mesmo. Faz uma carta para você mesmo. Faz quem é você nesse momento. O que você conquistou até aqui? Como é que está a sua vida? Um balanço. E quem que você quer ser amanhã? Será que essa pessoa que você quer ser amanhã, ela está coerente? Essa é uma palavra que eu uso demais, sabe, Rafa? Precisa haver coerência entre o meu eu de agora com o meu eu ideal. Porque as pessoas, elas ficam muito no campo do ideal e não fazem nada para alcançar esse eu ideal. Isso não vai acontecer, milagres não acontecem. Então, escreva sobre você, né? Para você poder ter esse reconhecimento de quem é você agora, como você está aqui. E não faça isso só quando acabar o ano, sabe aquela resolução de ano novo? Você pode começar agora, tipo, domingo, também não precisa ser na segunda-feira. Sabe, assim, eu gosto muito de romper com esses lugares, com essas crenças de que vou começar na segunda. Eu adoro quando os meus clientes, meus coaches começam a fazer atividade física na quinta ou na sexta. Tipo assim, rompe com esses paradigmas, com esses padrões, sabe? Então senta hoje, se bateu essa vontade de saber mais sobre você, senta hoje, escreve, comece a escrever um diário sobre você por um tempo, para você ver qual é, sabe? Aí sim, eu acho que você... Como é que você passou o dia? Isso tudo vai... Oi, voltei. Uma travadinha aí, mas voltou. Agora voltou. Eu gostei que você falou do tem que ter atitude, e a sua sugestão de escrever é muito legal, porque eu me lembro que às vezes quando eu vou arrumar algumas coisas na casa dos meus pais, e aí eu vejo algumas cartinhas que eu mandava quando eu era garoto, né, criança, e eu falo assim, caramba, quanto tempo passou e me tornei aquela pessoa que eu escrevia nas cartinhas, né? Que eu imaginava que um dia eu ia. Eu tenho uma cartinha que eu escrevi pro meu pai, que eu falava assim, pai, quando você acordar, por favor, me acorde, quero ganhar meu próprio dinheiro. Né? E bonitinho. Muito, né? Eu tinha 8 anos. E hoje, é engraçado como que essa questão da independência financeira me dá exatamente a tranquilidade que eu acho que talvez quando garoto eu já queria. Muito, assim, agora você imagina a gente escrever essas cartinhas para nós mesmos, ou esse diário, igual você falou, no momento presente, no atual, nós já temos plena convicção, ou pelo menos uma percepção mais aguçada, né, desta persona que foi formada, né, ao longo desses anos. Aí você coloca em xeque realmente a sua verdade, né?
Tipo assim, e agora? É eu e eu mesmo, né? Você vai mentir pra você? Se você ler aquilo e não bater, você fala assim, cara, eu tô mentindo pra mim. Você já vê na hora, né? Exatamente isso. E aí, assim, e isso vai te ajudar um pouco a ampliar essa consciência, porque se você não fizer nada, só se apegando ou só confiando, digamos assim, só confiando na sua mente, não preciso escrever não, deixa que eu vou, no final do dia eu vou ver como que eu não vai. As pessoas que estão ainda no mundo muito automático, vivendo muito mundo externo, trabalho, casa, menina, supermercado, e vai para esse vucu-vucu, não consegue, porque eu preciso silenciar para poder ter essa percepção que você estava falando, entende? Então eu acho que seria um caminho para você começar a busca pela saúde integrativa sozinho, se você quiser. Legal, muito bom. Uma outra pergunta que eu achei bem legal aqui, a pessoa fala assim, algumas pessoas sempre deixam a saúde para depois. Aí, quando começa a cuidar de si, percebe que poderia ter feito isso antes. O que você tem a dizer para essas pessoas? Pois é, eu tenho a dizer que eu me compaixono com vocês, porque eu já estive neste lugar, né? Eu precisei deixar a água bater na bunda para poder tomar uma atitude. E essa é a questão, essa é a inversão. É você começar a reconhecer que você pode viver muito mais e melhor sem ter que adoecer primeiro. Porque o adulto, né, Rafa, ele muda sempre, normalmente, diante de um trauma, de um acontecimento, de um estresse agudo. E por isso que ele se deixa consumir pelo estresse crônico. Só que o que mata é o estresse crônico, não é o agudo, sabe? O agudo a gente faz terapia, toma algum medicamento na hora para poder contornar e consegue. Agora, o estresse do dia a dia, você sofrendo todo dia com uma vida que você não quer levar, cara, isso mata. Então, assim, tem vários estudos, né, literatura, tem um livro que eu falo que é obrigatória leitura para quem quer ter esse despertar, que é o livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é médica de cuidados paliativos do Einstein, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu estou lendo esse livro pela segunda vez, porque ele realmente é um livro que te dá um tapa na cara e fala assim, opa, deixa eu pensar na minha vida antes de morrer. Só que refletir sobre a morte é importante. A gente precisava mais refletir mais sobre a morte, sabe? Porque é isso. Por mais que a gente saiba que a gente vai morrer, como que eu quero morrer? Né? Claro, fatalidades existem, a gente não tem controle sobre tudo, mas o que está no meu controle, eu vou fazer a minha parte. Você pode ter certeza. Então, assim, no que depender de mim, a minha parte está feita. O resto eu entrego, e aí eu entrego até muito mais tranquila, porque assim, tô fazendo, fiz, tá tranquilo, entende? Então, é o que acontece normalmente. O meu trabalho, na verdade, ele prega isso, assim, ele preza por esse autocuidado antes do adoecimento. É nisso que eu acredito. Essa hoje é a minha maior missão de vida, é mostrar para as pessoas que, olha, você pode ter a saúde, você pode ter o valor saúde sem precisar ficar doente primeiro. Pois é, e aí você falou assim, esse é o que você entrega, e eu lembro que logo no início você falou, você entrega isso hoje através do Porque Eu Te Amo, né? Que é um projeto através das suas consultas como coach também. Conta pra gente um pouquinho o que é o Porque Eu Te Amo, né? Como que ele começou assim e o que te motivou a querer fazer esse compartilhamento? O programa chama Porque Eu Me Amo, né? Porque eu me amo. Porque eu me amo. Porque, na verdade, eu reconheci que a minha caminhada, eu só comecei a mudar realmente quando eu comecei a olhar para dentro, né? Quando eu realmente comecei a fortalecer meu amor próprio. Então, quando as pessoas perguntavam para mim, antes de ser um programa, um curso, as pessoas perguntavam para mim, Cami, por que você agora tá assim, ou tá assado, ou tá fazendo isso, tá fazendo isso? Aí eu respondia, porque eu me amo. Porque eu me amo e isso basta, né? Como você falou. E aí eu falei, olha só, tá aí, né? Eu vou transformar vou fazer o Porque Eu Me Amo, né? Então, o Porque Eu Me Amo é um programa, é um curso de 10 encontros. Ele acabou sendo meu carro-chefe, porque são quase 3 meses comigo, mas aí e aí eu falo de nutrição, movimento, descanso, espiritualidade e conexão no processo todo, mas aí dele se desmembrou vários outros. Eu faço atendimento individual, eu faço mentoria, eu dou consultoria,
Tenho Nutrição Além do Prato, que é um curso meu novo que eu estou subindo agora para a plataforma online. Muito em breve, eu rodei ele ao vivo, mas muito em breve ele vai estar já na Hotmart para as pessoas poderem fazer por conta delas, né? Porque às vezes não tem a disponibilidade de estar comigo ao vivo, e aí a pessoa pode fazer no seu tempo. Tem o Cura, que é um processo de coaching online em grupo, porque o grupo também já tem estudos científicos mostrando que quando a caminhada é em grupo também traz vários benefícios de cura, especialmente para as mulheres, né? E eu tenho o processo corporativo, né? Porque hoje, assim, a minha maior vontade, que batia forte no meu coração, era poder devolver saúde para o lugar que me tirou, né? Eu falava assim, cara, o mundo corporativo pode ser saudável, não é possível isso, não é possível que todo mundo precisa adoecer. E hoje eu tenho a honra de dizer que esse ano de pandemia me deu um presentaço, que eu estou com um projeto na Med Senior, que é uma empresa daqui, capixaba, que vende saúde e prevenção, e eu estou fazendo o processo com os líderes deles, com os gestores, que é o Adaptando o Meu Novo Eu, e está sendo um processo incrível, porque eu realmente quero transformar o mundo corporativo, porque eu acredito muito nisso, assim, as pessoas, o mundo corporativo pode investir mais nisso, porque alta performance e produtividade não tem jeito, só acontece com saúde. Não se iludam. Você achar que você pode dormir mal, não fazer nada, viver no sedentarismo e entregar resultado na empresa, Conversa fiada. Até porque se você entrega resultado às custas da sua saúde, isso não é performance, né? Isso não é sacrifício. Então, tipo assim, para mim é bem claro isso. Eu gosto de ouvir você falar sobre essa motivação de querer devolver para o lugar que lhe tirou, né, um pouco da sua saúde. Tem um ensinamento espiritual que fala o seguinte: aonde a ferida foi causada, ela também é curada, né? E isso tem ficado muito forte comigo nos últimos tempos, porque sempre fui um cara falante e sempre fui um cara com muitas ideias. E como fui criado aqui em Vitória acaba tendo essa sensação, às vezes, um pouco meio de vilarejo, né? Uma coisa mais menor mesmo, apesar de ser uma capital. Eu lembro de que, falando muito, as pessoas me falavam, você fala demais, fala menos. Tinha muitas ideias e eu lembrava das pessoas falando assim, guarda para você, né? E isso foi uma coisa que marcou muito minha trajetória. E hoje em dia, escrevendo blog e falando na rádio, é o tipo de negócio assim, agora querem que eu fale e compartilhe as minhas ideias, né? Então, tipo assim, realizar isso em Vitória para mim foi muito icônico, porque a sensação que eu tenho é que o nosso potencial é exatamente quando você supera os desafios a ponto de querer ir lá e, tipo assim, meio que defender para que outras pessoas não tenham que passar pelas mesmas coisas que você, né? E aí eu acho que quando a gente realmente começa a evoluir a sociedade, porque é como se fosse, se ali fosse um buraco, quando você vai lá e coloca uma pá de cal naquele buraco, aquilo já não existe mais, né? Pelo menos, não é que não deixa de existir, mas pelo menos algumas pessoas já não vão cair, pelo menos não acidentalmente, né? A não ser que elas queiram se jogar no buraco, o que naturalmente vai ser possível para todos, né? Então, muito legal, parabéns. Eu tenho muito orgulho de ter cruzado o caminho com você e ver sua evolução ao longo do tempo, sempre com esse intuito, né, de ser muito genuína e em ajudar as outras pessoas, né? E acho que o Porque Eu Me Amo tem conseguido fazer isso. Acho que já foram mais de 1.000 mulheres, mais de 1.000 pessoas, não foi isso? Mais de 1.500 pessoas impactadas já ao longo desses 4 anos. Então, assim, eu às vezes, sabe, quando você fala assim, não acredito que eu... E sozinha, tá? Claro, tive muitas pessoas na minha caminhada, muitas. Eu sou muito grata por cada uma que entrou no meu processo. Sozinha, que eu digo assim, é um sonho meu, não tenho equipe, não tenho estrutura, né? Não tenho uma empresa para isso. Tenho meus parceiros, porque eu acredito muito nesse modelo de parceria. E então eu falo, poxa, realmente não é romântico, tá, Rafa? Porque empreender a gente sabe que é um negócio, tive meus percalços, mas é isso, o meu motivo ele é muito maior. Então, meu motivo para acordar todo dia de manhã e querer continuar nessa minha caminhada. E quando eu vejo a transformação nas pessoas que elas mesmas fazem, porque eu sou só um instrumento, né? O processo é de cada um. Quando eu vejo, eu juro, eu fico aqui contando pro Fred, olha fulano, olha isso, olha o que aconteceu. Assim, é uma vibração, é uma coisa muito doida. Eu sinto isso como eu sinto com as minhas filhas quando elas também conquistam coisas. É um negócio muito doido.
Que legal, que legal. Cami, a gente está indo para os nossos 10 minutinhos finais aqui e tem uma última perguntinha aqui que a pessoa fala assim, dê dicas para a gente ter uma vida mais saudável, leve e tranquila. Então, eu gostaria de escutar de você aí. É óbvio que não vai contar tudo, né? Porque, pessoal, também quem quer saber dos segredos, vale a pena contratar a Cami aí, vale a pena conhecer, acompanhá-la aí também. Mas dá umas dicas aí pra gente. Como é que essa galera Na verdade, pode... eu falo assim, Rafa, tudo que eu vou falar aqui, todo mundo já sabe, sabe? A informação ela tá dada, né? Então, tem informação sobre nutrição, tem informação sobre o que para você dormir bem, tem informação sobre tudo. O grande lance é que, como diz o Pedro Calabres, que é um neurocientista que eu gosto muito, conhecimento sem ação é vazio. Então, assim, o meu trabalho, na verdade, eu ajudo as pessoas a realizarem, né? Elas já sabem, mas saber fazer não significa fazer o que eu tenho que fazer. Então, assim, basicamente, o que eu posso te dizer dicas óbvias, né? Mas dormir antes das 10 da noite, no máximo 10, 10 e meia estourando. Isso para você viver uma vida com qualidade, com longevidade. Então, dormir cedo, acordar cedo, isso é o principal hábito de pessoas saudáveis e em alta performance. Pessoas em alta performance dormem cedo e acordam cedo. Tem uma vida diurna, né? Uma vida que ajusta o relógio biológico com um ciclo circadiano que é o natural do nosso organismo. Então, dormir cedo, acordar no mesmo horário todo dia, isso é uma coisa importante, né? Mais importante do que você comer os alimentos ou fazer atividade física de manhã é você ter uma rotina bem estabelecida. Eu digo assim, as pessoas que não gostam de rotina, porque tem muita gente que torce o nariz, né, e fala, não, rotina não é pra mim. Na verdade, elas não gostam da vida que elas estão levando, sabe? Porque a rotina liberta. Na verdade, a rotina ela só organiza a sua vida. O conteúdo da rotina que é o X da questão. Não é a rotina, é o que você está fazendo. É isso que importa. Então, assim, basicamente, eu diria que o principal é esse, assim, dormir cedo, acordar cedo e viver uma vida diurna. Porque se eu entrar aqui no mérito de alimentação, de atividade física, isso é muito bioindividual, sabe? Mas essa questão de viver uma vida diurna, isso independe, isso é do ser humano. Tem gente que vai ter uma produção melhor à tarde, e aí vai depender também dos órgãos. Eu estudo muito sobre medicina ayurvédica, medicina chinesa, eu gosto muito dessa pegada mais oriental. Agora, isso é unânime, sabe? Dormir bem, dormir cedo, acordar cedo. O resto a gente vai ajustando de acordo com a tua bioindividualidade, né, com a tua rotina, o que cabe. Então eu falo assim, atividade física, o ideal é que você faça pela manhã, mas tem gente que, o ideal mesmo, né, não tem nem discussão. E aí eu explico bioquimicamente por que isso, fisiologicamente por que isso. Mas, Cami, não cabe na minha rotina de manhã de jeito nenhum. Aí primeiro eu vou analisar junto com a pessoa, porque muitas vezes cabe, mas ela usa de várias desculpites para não caber. Se não couber mesmo, a gente vai ajustar de uma outra forma, né? Então, assim, tem muita coisa, Rafa, mas fundamentalmente o que eu ajudo as pessoas é nisso, assim, a gente vai ajustando a rotina, o esquema de vida dela, vai incluindo, vai experimentando, vai vendo se funciona, como eu me sinto, e assim vai. Por isso Legal. Que é um processo, por isso que eu fico com a pessoa um bom tempo. Legal. Então, vou aproveitar esses 5 minutinhos finais, vou fazer o que eu sei fazer bem, que é falar, hein? Então, se eu tiver errado, por favor, me corrija. Saúde integrativa, então, vai ser ela começa quando a gente reconhece essa integralidade do ser humano e como que as várias áreas se conectam entre si, como que elas têm essa interface uma sobre a outra. Uma forma que a gente pode começar a praticar isso, talvez, seja tomando notas do que a gente quer realizar, do como a gente gostaria de melhorar, né? Onde que estão esses pontos de observação que a gente se faz. E uma coisa que você deu uma dica aí, que pode ser o primeiro caminho para integrar tudo isso, é esse amor próprio no sentido de organizar a própria rotina, para poder, de novo, facilitar essa visão. E a questão do sono, como tipo assim, durma um pouco mais cedo, levante um pouco mais cedo, viva mais o seu dia, fazendo melhores escolhas. Você tá bom nisso, hein, menino? Rapaz, poder de síntese tá ok.
Tô fazendo pitch de vendas. Vou te contratar, você não quer, não? Olha só, eu que tô querendo parceiro na Positive aí, a galera toda. Sempre falo para os profissionais, uma das coisas que mais me fez clicar nessa, também passando por transformação pessoal, é que, igual a você, eu tenho muita vontade de ajudar as outras pessoas. E pelas aptidões que eu tenho, não necessariamente eu tenho a paciência de fazer isso individualmente, né? Então eu sempre penso em escala. Então a ideia da Positive é exatamente essa, né, Cami? Nunca vão faltar clientes para a Cami, porque a gente hoje vive num mundo que vem de uma sequência de adoecimento muito grande. Então, na verdade, o que a gente precisa é que as pessoas cada vez mais conheçam a Cami. Até a Cami não ter horário disponível. Aí vai ter outro profissional que tem. E assim a gente vai fazendo. Né? Quando as pessoas pararem de achar que vai ser comprando o próximo carro, que elas vão ter felicidade, quando na verdade é cuidando de si, né? Para que você não precise de um carro para se locomover, né? Aquelas coisas, você conseguir andar de bike, poxa, você quer a melhor coisa que se locomover? Então assim, eu digo isso obviamente, respeitadas as características de cada um, mas cara, você é o seu melhor investimento, sempre será, né? Então melhor do que comprar um carro, vai fazer um curso, vai contrata um coach, contrata um psicólogo, sabe, nutricionista, profissionais que vão te ajudar, porque a sua evolução, depois que você fizer esse salto, aí vem exatamente aquilo que você falou, poxa, eu podia ter começado antes, né? Exatamente, Rafa, e isso é muito importante, porque eu também trabalho nisso, com esse conceito multidisciplinar, sabe? Eu trabalho comportamento, mas eu não sou médica, eu não sou nutricionista, não sou psicóloga e nem serei, pelo menos não pretendo por enquanto. Então eu sempre indico também profissionais que eu conheço, né, que eu atesto assim, a competência profissional, né, e tem uma turma aí que me acompanha, que eu sempre posso contar, Dr. Wesley Schunk, meu parceiro, né, a doutora Rayane Pimentel, e assim vai, o pessoal da Fast Nutri, porque é isso, e tem meus treinadores de triatlon, do meu treino integrado, porque eu, na verdade, eu ajudo as pessoas a acender a luzinha. Mas tem uma galera aí, uma galera de profissionais que não sendo a Cami, sendo a Cami, é isso que você falou. A gente tem que vibrar na abundância, sabe? Porque não é todo mundo que vai se conectar comigo, não é todo mundo que vai se conectar com o Rafa. As conexões, elas acontecem por várias razões que a gente sabe, né? E se não for com a Cami, que seja com outra pessoa, mas que seja, né, que você se priorize, realmente. Isso, em primeiro lugar, você. Legal, Cami. Obrigado mais uma vez. Feliz demais de ter você aqui conosco. E, bom, galera, essa live fica salva. Quem não conseguiu chegar para assistir, pode consultar. Vou deixar também o registro do Instagram da Cami. Acompanhem ela, pessoa nota 1000. E ótimo domingo para todos vocês. Ótimo feriado também. Gratidão, Beijo. Gratidão, Rafa. Beijo, pessoal. Beijo grande. Tchau, tchau.